Você fala baixo demais e gostaria de falar mais alto? Ou você fala alto demais e gostaria de falar mais baixo? Eu acho que sim. Fica nesse vídeo porque aqui eu vou te passar 10 dicas muito práticas de como você controlar o volume da sua voz. E o que é melhor, você não precisa ter nascido com uma voz de locutor de rádio. Qualquer pessoa pode aprender. Vem comigo. Fala, destravados, Rafael Stefano aqui, sou professor de oratória, especialista em comunicação. Já ajudei dezenas de pessoas a destravarem sua fala e hoje estou aqui para ajudar você com dicas práticas e simples como você falar de forma mais marcante, clara e persuasiva. Inclusive, a gente já fez esses shorts aqui mostrando como você pode falar mais alto. Mas eu não vou repetir as dicas que estão nesse vídeo porque afinal não vou chover no molhado. E você merece mais dicas muito mais práticas para falar melhor em público. Por isso depois você pode assistir esse vídeo, mas fica comigo até o final porque você vai receber dicas simplesmente fantásticas. Eu preparei 10 dicas aqui para você hoje. Fala, direto no como. A propósito, é preciso que você entenda que o volume da sua voz faz muita diferença naquilo que você comunica para as pessoas. Então, normalmente, se você fala muito baixo, dá um sentido de um acanhamento, timidez, pouca segurança naquilo que você está falando, independente da profundidade ou da verdade do seu conteúdo. Ao mesmo tempo, uma fala com volume alto demais dá um ar de arrogância, de grosseria, de ofensa. Parece que você está brigando com a pessoa, quando na verdade você está apenas informando ou trazendo um dado importante. Então, falar baixo demais não é bom, mas ao mesmo tempo falar alto demais também não é bom. Eu sei que você pode estar se perguntando, Rafael, mas falar alto demais às vezes não é importante? Ou falar baixo demais às vezes não é importante? E a resposta para a sua pergunta é sim. Existem momentos em que você pode utilizar como artifício falar mais alto ou como artifício falar mais baixo. Mas é importante que você tenha controle sobre isso. Se você, quando precisa falar de uma maneira mais branda, fala muito alto, ou fala muito baixo quando deveria falar com um pouco mais de agressividade, com um tom de voz mais elevado, é óbvio que de certa forma você acaba trazendo para o público reações diferentes daquela que você gostaria que eles tivessem. Ih, rapaz. E é por isso que a gente está vindo aqui com essas 10 dicas para ajudar você a ter o controle da sua voz. Esse é o tipo de vídeo que você precisa estar com caneta e papel na mão para anotar tudo e não perder absolutamente nada. Ah, e se você realmente não quer perder nada do conteúdo do Fala Sem Trava, eu te convido a se inscrever no nosso canal, tocar no sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo novo quando ele sair. Mas sem perder tempo, vamos para as nossas dicas de hoje. Dica número 1, a respiração diafragmática. Uma das maiores causas de não sabermos lidar com a nossa voz é exatamente a nossa respiração. Muitas vezes as pessoas acabam falando baixo demais ou... Eu quero até te perguntar, você já teve essa experiência de estar falando de repente... Eu estou sem ar. Isso acontece justamente porque você não tem o controle do ar que você respira. E a melhor respiração para você aprender e principalmente para você impostar a sua voz é a respiração diafragmática, que consiste em não você encher os pulmões de ar, nem erguer os ombros, mas exatamente encher o diafragma de ar, ficar até um pouquinho barrigudinho, é verdade, você vai ficar, mas não se preocupe com isso, porque com a sua respiração diafragmática você vai ter mais ar para respirar e para falar, e por fim você vai ter um pouco mais de controle da forma como o ar vai saindo. Treine em casa, enchendo o diafragma, ficando com a barriga grande quando você respira e soltando pela boca. Isso vai fazer com que você tenha mais potência e controle da sua voz. Dica número 2, varie de propósito. Se você de certa forma já viveu a experiência de falar alto demais e a pessoa diz assim, fale mais baixo porque está doendo no meu ouvido. Ou o contrário, quando você estava falando baixo demais e a pessoa disse, fale alto porque não estou ouvindo, não estou entendendo. E aí você tenta falar mais baixo ou mais alto e não consegue, de certa forma, com certa qualidade, falar mais alto ou falar mais baixo, é sinal de que você não tem controle. Então o que é interessante é você treinar variando o volume da sua voz. Você pode pegar um texto e começar a ler e de repente você começa a ler em voz mais alta, depois em voz mais baixa.
E aí você vai conseguindo treinar para que possa ter esse controle, principalmente na hora da sua apresentação em público. Ah, agora eu entendi! Terceira dica, teste à distância. Você pode ir testando a sua voz de diferentes distâncias, seja de uma pessoa ou até mesmo da parede. E aí você vai tentando perceber o quanto que a sua voz vai estando regulada. E isso vai te ajudar a, de certa forma, entender como a sua voz está saindo e como você pode corrigir caso ela esteja inadequada. Eu acho que você já deve estar percebendo que não é sobre gritar, mas é sobre mudar a sua energia vocal. Dica número 4, grave a sua voz. Quando você se ouve, você percebe melhor como está saindo a sua voz. Então, use o seu celular, pode usar até mesmo o WhatsApp. Grave a sua voz e se escute. E à medida que você for escutando, você vai corrigindo aquilo que está inadequado. Seja falando mais baixo quando você fala alto demais, ou falando mais alto quando você fala baixo demais. Dica número 5, observe o público. O teu medidor é o público que te escuta. Então, antes de sentir que o público vai te criticar de todo jeito, olhe para ele com essa atenção e com esse desejo de certa forma, agradar o público. E agradando, fazendo com que a sua mensagem chegue melhor para as pessoas. É verdade. Então, normalmente, o público vai reagir à sua fala se ela está alta demais ou se ela está baixa demais. Ou seja, se alguém se inclina para frente, é sinal de que não está escutando. Se alguém se afasta, recua um pouco, é sinal de que você está passando um pouquinho do limite do volume. Sexta dica, postura é tudo. Uma postura adequada faz com que você imposte melhor a sua voz, projete melhor a sua voz. Então tenha uma postura adequada, cabeça erguida, o famoso peito para fora, barriga para dentro, ombros para trás. Tenha essa postura equilibrada e adequada, porque querendo ou não querendo, as pessoas vão te ouvir melhor a partir dessa tua postura. Anota bem essa dica, porque tem muita gente que acha que a voz só é da garganta e pronto. Mas todo o seu corpo fala, a começar pela sua postura. Sétima dica, medida de voz. Você pode utilizar ou um metrônomo ou um aplicativo de celular de metrônomo, porque aí de certa forma é mais barato do que você comprar um metrônomo no mercado, não é? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então você vai pegar esse metrônomo e vai ajustando. Clique. Deixa o metrônomo ligado e aí você vai meio que brincando. Fala mais alto, depois fala mais baixo. Isso vai fazendo com que você treine melhor a sua voz e principalmente consiga modular com mais velocidade e com mais agilidade, quando a ocasião pedir. Oitavo ponto, hidratação é fundamental. Beber água resolve muitos problemas da sua vida, então não perca a oportunidade e beba água. Eu já entendi agora. No nosso caso, quando você não fica bem hidratado, as suas pregas vocais meio que ficam ressecando. E o resultado vai diretamente para a sua voz, que não vai conseguir se projetar da melhor maneira possível. Vamos para a nona dica, mas antes de ir, eu quero já te dizer, se você está gostando desse vídeo, já dá aquele joinha todo especial, porque nos ajuda bastante a entender que conteúdo está mudando a sua vida. Então, dá aquela curtidinha legal, porque a gente entende que esse conteúdo é pertinente para a tua vida e a gente continua produzindo conteúdos nesse nível. Nova dica, use a pausa para cadenciar a sua fala. Um dos grandes artifícios que nos ajuda na pausa é o silêncio. Óbvio, quando você pausa a sua fala, você silencia. Nossa, o Sherlock! E isso vai ajudar você primeiro a poder respirar de certa forma, a fazer com que as pessoas tenham tempo para assimilar o que você fala e principalmente você consegue ditar o ritmo da sua comunicação, fazendo com que você, tendo tempo para respirar, vai ter mais ar para poder falar, para poder projetar de maneira mais adequada a sua voz, vai conseguir falar melhor, lidando com o público de maneira melhor e, obviamente, vai fazer com que a sua comunicação seja bem mais brilhante. Décima e última dica, e essa é uma dica que as pessoas não costumam falar. Aposte na sua dicção. Cara, entenda uma coisa. Dicção faz toda a diferença na sua comunicação. Não é à toa que rima. Então, quando você tem uma boa dicção, as pessoas vão ter uma boa compreensão. Isso rimou de novo. E o
que é ter uma boa dicção? É você ter equilíbrio na articulação das palavras, ou seja, falar as palavras de maneira correta. Não é planta, é planta. Não é iogurte, é iogurte. Não é hipocrisia, é hipocrisia. Não é problema, é problema. Então, quando você fala de maneira adequada, articula as palavras de maneira correta, você consegue modular melhor a sua voz. Fora que você também acaba sendo muito mais compreendido e você vai tendo muito mais autoridade ao falar quando você fala as palavras de maneira correta. Então, aposte fundo na dicção. Recapitulando: respiração, variação, distância, gravação, observação do público, postura, metrônomo, hidratação, pausa e dicção. Se você já consegue aplicar algumas dessas dicas, você vai perceber a diferença gigantesca na sua fala. E quanto mais você treinar, mais natural e melhor vai ficar a modulação da sua voz. Mas eu quero te ouvir. Fala aqui nos comentários se essas dicas foram novas para você, se você já vai aplicar essas dicas na sua comunicação no dia a dia. Coloca nos comentários, porque eu quero saber. E se você quer ir mais longe na sua comunicação e destravar de vez a sua fala, eu te convido a conhecer o nosso curso Fala Sem Trava. O link está na descrição do nosso vídeo. A gente fica por aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.